me chamo Nathalie, sou acadêmica de Biomedicina do 8º período e hoje eu vou fazer uma breve apresentação sobre o meu artigo, que é a importância da bacterioscopia para a identificação de bactérias em tratamentos de quadros infecciosos. Meus orientadores são o Bruno Reis Moreira Nakano e o Franco Cláudio Bonetti. Bom, a bacterioscopia é um exame realizado em laboratório que nos permite identificar os tipos de bactérias que estão naquele local que está sendo estudado. Essa identificação engloba a morfologia, seu agrupamento e também a classe de Gram a que ela pertence. Esse é um exame realizado com corantes. O primeiro corante utilizado é o cristal violeta, que tem a função de colorir todas as bactérias ali, tanto grãs positivas quanto grãs negativas. Esse corante tem que ficar por 1 minuto na lâmina. O segundo corante utilizado é o Lugol, ele também tem que ficar por 1 minuto e o papel dele é fixar o corante anterior nas células. O terceiro corante, na verdade, é um descorante, ele fica ali na lâmina entre 10 e 15 segundos ou até mesmo o tempo que vai descorar a lâmina por completo. O último corante é a fucsina, ele é mais rosado, é ele que vai determinar as bactérias gram-negativas e ele tem que ficar uns 45 segundos ali na lâmina. E como isso acontece? Tanto as bactérias gram-positivas quanto as gram-negativas têm na sua membrana uma bicamada de fosfolipídios e peptídeo-glicano. Só que só as bactérias gram-negativas têm uma camada de lipopolissacarídeo. E isso faz com que as suas camadas de peptídeo-glicano seja menos espessa do que as gram-positivas. Isso dá uma abertura maior e faz com que o corante fucsina adentre melhor nessas células, o que dá a cor da bactéria gram-negativa um tom mais avermelhado por causa da fucsina e das gram-positivas mais arroxeado por causa do cristal violeta. Esse é um exame que está disponível no SUS, está disponível em unidades de pronto atendimento e também tem um exame complementar que é a cultura bacteriana com antibiograma, que é mais específico para caso de promoção de tratamento para infecções bacterianas, mas esse raramente está disponível em unidades de pronto atendimento, mas ele sempre está disponível em unidades básicas de saúde. Só que como o meu trabalho se volta mais para a disponibilidade do exame em unidades de pronto atendimento, porque eu falo de urgência, nesse caso a bacterioscopia acaba sendo mais viável. Bom, eu vou falar um pouquinho da prevalência de infecções do trato urinário no Brasil, que é de 130 a 175 milhões por ano, sendo 80% dos casos causados pela bactéria Escherichia coli, e nós temos a cada 1.000 consultas 80 casos relatados, então é muita coisa. O objetivo do meu trabalho não é só analisar a importância desse exame no SUS, mas também evidenciar a necessidade da realização desse tipo de exame antes da promoção de algum tipo de tratamento no caso de infecções bacterianas. Porque a gente vê muito isso do médico olhar o paciente e só dar um antibiótico aleatório para o tratamento dele. Como metodologia, foram realizadas as análises bibliográficas de alguns artigos. Eu tive como base de dados sites como Medical News Today, Manual MSD, Microbiology Society, Cycle, Delboni, OMS, RBMFC e Journal Health. Também utilizei algumas palavras-chave como gram, morfologia, resistência bacteriana, infecções do trato urinário, antibiograma, identificação e tratamento. Mas como critério de exclusão, eu utilizei somente artigos datados de 2018 a 2023, tendo ali uma validade de 5 anos para os artigos. Como resultado, foram encontrados 11 artigos relacionados às palavras-chave, mas quando eu utilizei o critério de exclusão, restaram apenas 6 artigos para a confecção desse trabalho. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os artigos achados em si. E bom, Bush escreveu em 2022 um artigo chamado Considerações Gerais sobre as Bactérias,
onde ele descreve a morfologia, classe de grã, necessidade de oxigênio e a importância da identificação das mesmas. E esse foi o artigo que eu usei como base para a criação do meu trabalho. Sanches escreveu em 2018 Bacterioscopia vaginal por coloração de grã, do ensino médico à prática clínico-laboratorial na rotina e ginecologia, e Bittencourt escreveu em 2022 a importância da microscopia versus a hemocultura com foco na urgência e tratamento precoce, da teoria prática. E em ambos os artigos eles destacam a importância da bacterioscopia em casos de urgência. Eles também citam o exame de antibiograma e eles até comparam os dois exames e eles dizem que realmente a bacterioscopia para esses casos acaba sendo mais eficaz. Isso acontece porque para você fazer um exame de antibiograma demanda tempo. São uns 2 dias até ter um crescimento bacteriano e depois mais 2 dias para ter um novo crescimento bacteriano em uma placa com antimicrobiano para ver se aquele antibiótico é realmente eficaz contra aquela bactéria. E esse processo todo aí já levou uns 5 dias e esse tempo é mais do que necessário para que uma infecção se agrave no corpo de algum paciente. Feldman e Capitani escreveram em 2023 artigos que dizem a respeito das características gerais dos antibióticos e esses artigos eu também tomei como base para a criação de uma tabela em que eu relacionei esses antibióticos a quais bactérias eles conseguem ser eficazes. A OMS em 2022 publicou um relatório que sinalizou um aumento da resistência bacteriana em humanos em 87 países, onde cerca de 40% dos antibióticos eles dizem que tem uma alta chance de criar uma resistência bacteriana. Isso é importante para a gente ver quão perigoso anda sendo essa situação de resistência bacteriana, porque ela se dá por uma dose mal tomada, as pessoas não respeitam a meia-vida do antibiótico ou tomam o antibiótico de forma errada. E por isso, muitas vezes, os pacientes acabam voltando e falando que a infecção não melhorou ou que ela se agravou. A conclusão do meu trabalho não visa somente a importância da realização desse exame de bacterioscopia quanto ao exame de antibiograma no SUS, ou antes de algum tratamento, né? Também aponta a importância do conhecimento médico sobre a promoção de algum tratamento. Então, ele tem que ter o conhecimento clínico dele, mais o resultado da bacterioscopia para, assim, escolher um antibiótico eficaz. Por exemplo, um paciente chega alegando que está com coceira e erupção cutânea. Após fazer esse exame de bacterioscopia, se analisa Staphylococcus gram-positivo. Alguns antibióticos que podem matar esse tipo de bactéria são a penicilina, a cefalexina, a clindamicina, rifamicina, mas com conhecimento médico dá para saber que uma das bactérias que causam coceira e erupção cutâneas é Staphylococcus aureus e, nesse caso, o antibiótico mais eficaz seria ou a penicilina ou a cefalexina. Por isso que é muito importante, além de usar esse exame, também ter o conhecimento médico para que não fique dando tiro no escuro e crie resistência bacteriana. Essas foram as referências bibliográficas sobre os artigos que eu utilizei para confeccionar meu trabalho. E esse foi o meu trabalho, eu espero que tenha sido de alguma forma esclarecedor. Se tiverem alguma dúvida, eu deixei o meu e-mail ali embaixo no slide ou até mesmo a minha rede social. Bom, da minha parte é só e bom congresso para todos!